Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Não sei nem por onde começar, mas decidi vir aqui falar do coração. Não tem texto, não tem papel, não tem nada preparado. Conheci a Vanessa há 17 anos atrás. Nós éramos estudantes, jovens, e iniciamos uma vida juntos, como namorados. E nesse período tivemos muitos momentos felizes, descontraídos, alegres e também tristes, como todo casal tem. Tivemos erros, acertos, muitas falhas, e decidimos, através desses erros, continuar juntos e aprendendo cada dia mais um com o outro. E terminou a faculdade. Vanessa veio primeiramente para Itaituba, a família dela é daqui, o pai dela, seu José Carlos, sua mãe Lúcia, Lima de Miranda, e me deixou em Santarém. E foi um momento muito difícil, pois eu ainda estava na faculdade, e nos afastamos, nos distanciamos, e nesse período teve erros, e eu preciso falar sobre isso para vocês, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos, falhos e pecadores. E nesse período teve erros que nos distanciaram. E passou-se praticamente quase um ano dessa partida dela para cá. E nós insistíamos em ficar juntos, nós não desistíamos mesmo com esses erros. E decidimos nos perdoarmos e tentar mais uma vez. Porque aquilo que Deus une, ninguém separa, E continuamos a nossa vida dois aqui em Itaituba. Eu não tenho nenhum parente de sangue em Itaituba. E eu vim para Itaituba atrás da Vanessa. Tinha acabado de me formar, tinha tido uma oportunidade muito boa em Porto Trombetas, um salário que não existe igual na minha profissão. E decidi abrir mão, a primeira vez, de uma oportunidade para vir atrás da Vanessa. E eu vim. E fui acolhido muito bem pela família dela, por Itaituba. E aqui fizemos a nossa carreira profissional. Eu na psicologia e ela na enfermagem. Ambos sempre servindo o próximo. E tivemos uma filha nesse período, a Yolanda. E continuamos vivendo em Itaituba, cidade que a gente amava muito. Ama até hoje. E quando foi no ano de 2021... Nessa época de novembro, novembro vai ficar marcado na minha vida, Vanessa tinha uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que a incomodava bastante. Mas era uma dor de cabeça normal. Tomava um remédio, passava. Então, consultas em oftalmologista e não dava nada. E como Vanessa trabalhava essa época no regional, ela conversando com o médico, amigo, ele falou, por que tu não faz uma tomografia? Ou uma ressonância. E a Vanessa decidiu fazer essa ressonância. E no resultado ela descobriu esse tumor, o glioma difuso pontino. É um tumor raro em adulto, não sei se aqui vocês conhecem. Até então nós nunca tínhamos ouvido falar. E a partir desse momento começamos a investigar, estudar, pesquisar. E fomos tomando conta da dimensão que era aquilo. E por um momento... nós fomos tomados pelo desespero, choramos, caímos, mas não demorou muito para a gente lembrar que a gente tinha algo maior, que era nosso Senhor. E Vanessa era muito devota de Maria, e ela sempre pedia para ser coberta com seu manto. Então aí começou a nossa batalha. Vanessa não tinha sintomas, não tinha sequela, não tinha nada. Fomos para Santarém, final do ano, ela fez uma consulta com o neurocirurgião, Dr. Eric, e lá ele deu o primeiro impacto para a gente dessa notícia, Que não tinha cirurgia possível para alcançar esse glioma. Que ele estava situado numa região muito nobre do cérebro, responsável pelo coração e pelo nosso sistema respiratório. E foi muito dolorido isso, Eu nunca esqueço das palavras dele. E hoje, há 3 dias atrás, eu mandei uma mensagem para ele e falei, doutor, as suas palavras me ajudaram muito a ser quem eu fui até hoje. Porque ele falou assim,
olha, agora não tem o que fazer, é só qualidade de vida, procurar viver da melhor forma possível. E a partir daí nós começamos. Vanessa foi para São Paulo, para Barretos, com a mãe dela. Decidi que ficaria aqui, porque nós estávamos com empreendimentos na cidade, tinha os trabalhos e tinha a rotina escolar da Yolanda. E nós não queríamos interferir nisso. Então ela foi com a mãe para São Paulo. Lá em São Paulo ela fez 30 sessões de radioterapia, que é um tratamento muito agressivo, né? Ela ficou com o rosto muito inchado. Se vocês forem olhar algumas fotos que nós postamos, aparece o rosto dela muito inchado, né? E também fez 4 meses de quimioterapia. E esse período ela ficou distante. Veio algumas vezes aqui visitar a filha, mas retornou para lá. E travou essa batalha com a mãe dela. Distante da família, distante da casa e do lugar que ela mais amava, que eram os hospitais, a saúde pública. E retornou para a gente com o tempo. E sem sequela nenhuma, sem sintomas nenhum. A dor de cabeça tinha cessado, não tinha mais. Então ela decidiu voltar para o trabalho. Continuou trabalhando da melhor forma possível. Então passamos o último semestre de 2022, 2023 e até outubro de 2024 vivendo a nossa vida. Nesse período nós viajamos com a família, né, aproveitamos bastante. E quando foi em meados de outubro, ela começou a desconfiar de uma perca de força na boca. Foi no fono, fez toda a avaliação e identificou que tinha uma perca de saliva e uma perca de força muscular. Então, até aí tudo bem. Eu entrei na DCEI, Tapajós, né, na saúde indígena. Eu tentei por 10 anos entrar na saúde indígena aqui no município, mas Deus nunca deixou. E eu tenho certeza que não foi por profissionalismo, porque graças a Deus eu construí uma carreira muito firme e reconhecida aqui em Itaituba. Deus não deixava, não queria que eu entrasse ali, mas nesse último ano Ele deixou. E eu entrei, passei 30 dias na aldeia trabalhando em setembro, e quando eu retornei de setembro, nas minhas folgas, Vanessa indo trabalhar, ela começou a enxergar duplamente. Ela começou a ver 2 faixas, 2 carros, 2 muros, né, e retornou para casa. E aquilo nos assustou, né, nós ficamos com medo, porque iniciava ali as sequelas. E para quem for pesquisar o glioma pontino difuso, lá diz que a partir do início dessas sequelas, a pessoa tem uma sobrevida de 1 ano a 2. Né, e isso é muito forte para quem tem. E a Vanessa era muito inteligente da área da saúde e começou a pesquisar tudo. Então ela sabia de tudo do glioma. E começou as sequelas. Mesmo assim, Vanessa não desistiu de ir para o trabalho. Nós começamos a adquirir o tampão de olhos. E ela, tampando um olho, conseguia enxergar normalmente. Só que com o tempo, isso foi aumentando. E a Vanessa começou a ficar com estrabismo. O olho parou de ir para fora, o olho direito. Ele mexia para cá, para cima, para baixo. Mas quando olhava para cá, ele não ia mais. Então ela começou a perder o equilíbrio. Então não conseguia mais subir a escada da UPA para a sala dela. E aí, enfim, ela se afastou do trabalho. E ali, nesse período de novembro, iniciava o cerco de Jericó. E a gente veio todos os dias aqui. Aqui decidimos entregar tudo para Deus, como sempre fazíamos, em todos os problemas da nossa vida. A gente nunca foi um casal de brigar, a gente discutia, desentendia, mas nós não brigávamos. Nós nunca fomos de dormir em quartos separados, não importasse o que acontecia, a gente queria estar junto. E nesse cerco foi um momento muito especial, porque a Vanessa se preparou para o que vinha. Ela se entregou fielmente a Deus. Nós nos entregamos. E a partir daquele momento, nós decidimos ficar sempre juntos, não importa o que acontecesse. E eu tinha 3 meses na DCEI Tapajós. Teve um recesso de final do ano, a gente foi para Santarém,
Em Santarém, ela decidiu fazer uma consulta online com um médico especialista nessa área de gliomas, um neurocirurgião oncológico. E fizemos a consulta numa quarta-feira. E ele disse assim: eu não consigo te avaliar daqui, você precisa vir fazer os exames nos aparelhos daqui, que aí eu vou decidir se eu consigo alcançar esse glioma ou não. Mas nós já sabíamos que ele era inoperável, não tinha como tirar. Mas ela queria muito uma cirurgia, uma chance, uma sobrevida, um diagnóstico mais preciso. E na sexta-feira nós fomos para São Paulo. Quinta-feira, na verdade. Chegamos em São Paulo na sexta. E lá a gente fez as avaliações e o médico disse: eu faço a sua cirurgia, mas não te garanto tirar esse tumor porque ele é inoperável. Então fizemos, passamos por essa primeira batalha, né, mais uma cirurgia de risco. E ali eu vi como a oração tem poder. Eu não era muito de rezar o texto, eu rezava em família, mas não sozinho. E no dia da cirurgia, a Vanessa pediu para mim, ela ganhou um terço e uma santinha de Santa Rita. E ela pediu: amor, durante a cirurgia você reza esse terço para mim? Eu falei: rezo. Não sei como, mas eu vou rezar. E aí a gente baixou um aplicativo no celular e eu assim fiz. E a partir daquele momento, eu decidi que não era justo a Vanessa passar por tudo aquilo sozinha. Então ela ficou da cirurgia à UTI em observação durante 3 dias. E quando ela entrou na cirurgia, eu decidi jejuar. E eu só ia parar quando ela saísse de lá. E assim eu fiz. Apenas com água eu me mantive durante mais de 72 horas, rezando o texto de Santa Rita de Cássia. E não senti nenhum pingo de fome. Acompanhava a família nos restaurantes, no almoço, janta, e eu não sentia fome. Quando eu pensava em cair, eu pegava o texto, me afastava e rezava. E ali eu descobri o poder da oração. E a gente teve muito mais testemunhos desse poder da oração. Começamos a pedir na internet, e fomos abraçados por muitas pessoas. E assim demos continuidade. Vanessa fez a cirurgia, passou as 72 horas, tinha um risco da Vanessa sair mais sequelada de lá. E ela não saiu, ela saiu bem. E ficamos 2 meses em São Paulo, em observação, iniciamos um tratamento medicamentoso a partir da biópsia. E descobrimos que em Santarém tinha também esse tratamento. E voltamos para casa. No início de janeiro eu recebi a ligação da DICEI para retornar para o trabalho. E ali eu decidi abrir mão de tudo. Abrir mão do trabalho, profissionalismo, das amizades, dos prazeres da vida. Porque o meu prazer se tornava cuidar da Vanessa. Meu prazer era empurrar ela na cadeira de roda. Meu prazer era dar comida na boca dela, era escovar os dentes dela, era dar o banho dela. E ela foi parando aos poucos. Em São Paulo paralisou o rosto, mas ela ainda andava, mexia os membros, falava. Veio para Santarém e começou então a perder os movimentos do lado esquerdo. E não desistia 1 minuto sequer. Não via Vanessa reclamar. Nós tínhamos medo. Nós tínhamos. Mas ela não murmurava, não reclamava. E quando ela pensava em perguntar por quê, ela começava a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu não quero perguntar por quê. Eu estou com vontade, mas eu não quero perguntar. E ela não perguntava. E assim a gente foi seguindo. Iniciamos inúmeras terapias. Vanessa nunca fez tanta atividade na vida como fez nos últimos meses. Era fono, era físio, era hidro, eram os exames, eram os exames laboratoriais. Então assim, Vanessa foi incansável. Ela queria muito viver. Ela queria muito viver. Ela lutou muito para viver. Ela lutou muito por nós. E eu sei que a Vanessa estava cansada, mas ela não demonstrava. Vanessa não reclamava de dor. Não reclamava momento nenhum de incômodo. E até aí tudo bem, Nós olhávamos um para o outro e conversávamos: amor, se ficar assim, até a gente ficar velhinha, tá bom. Eu cuido de você
você continua cuidando de mim. E continuamos na batalha. E uns 2 meses atrás, né, Vanessa foi perdendo bruscamente os movimentos. Já andava na cadeira de roda para tudo. Eu já tinha que levar ela para o banheiro, trazer, vestir. E foi se passando o tempo, ela adquiriu uma infecção bacteriana, né, muito forte. E a gente se internou a primeira vez, foi confirmada essa bactéria chamada síndrome de Fournier. E Vanessa teve que passar por um primeiro momento cirúrgico. Ali foi outro momento muito delicado, porque a Vanessa já estava com 50% da capacidade respiratória comprometida. Ela já não conseguia mais puxar o ar como nós puxamos normalmente. Ela já fazia um esforço. A gente olhava para ela e perguntava: amor, você está bem? Você está sentindo alguma dificuldade? Ela falava: não, está tudo bem. Mas durante os exames, confirmaram-se que ela estava com 50% comprometido dessa capacidade, porque esse glioma, ele atinge os músculos, ele está na passagem dos músculos que sai do cérebro para dar os comandos no corpo. E onde ele vai tocando, vai lesionando neurologicamente. Então a Vanessa foi perdendo a força dos músculos, ela não conseguia mais mexer o braço e a mão, e ela já não tinha mais essa força total de puxar o ar e de deglutir. Mas mesmo assim ela continuou fazendo as suas terapias. Parou devido à bactéria, a Fournier, porque é uma infecção muito forte, muito poderosa e que não respeita antibióticos. Então só o antibiótico não ia ajudar a Vanessa. Então ela precisou fazer uma primeira cirurgia, que foi uma drenagem. Ela fez essa drenagem numa sexta-feira. E quando foi no sábado, ela chegou dessa cirurgia umas 4, 5 horas da tarde. Minto, na hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Tudo acontecia com a Vanessa nesse horário. E aí amanheceu o sábado, a Vanessa amanheceu instável. A saturação começou a cair. O coração começou a acelerar mais do que o normal, que ele já estava acelerado. Esse glioma tinha afetado já algum sistema ali do funcionamento do coração dela. E Vanessa subiu para a UTI. E naquele momento foi desesperador, porque os médicos já começavam a nos preparar. Porque a Fournier, ela é muito, muito agressiva. E é difícil escapar dela no estágio que a Vanessa estava. E foi difícil passar por aquele momento, onde a família começou a vir de Itaituba, de Macapá, pegaram o avião em Manaus, Juruti, começaram a chegar todo mundo. E a Vanessa olhava aquilo assim e falava: eu não estou entendendo, por que isso? Eu estou bem. E a saturação dela lá embaixo. Se fosse numa UTI, se ela quisesse ser entubada, ela iria ser entubada. Só que ela tinha esse desejo de não ser entubada. Por trabalhar na área da saúde, e por estar muito sequelada, ela dizia: não quero, amor, eu só quero se eu sair de lá bem, se eu sair de lá sem essas sequelas. E aí nós sabíamos que isso não era possível. Então ali começava-se uma despedida, choros, abraços, desespero. E eu olhei para a equipe médica que estava me acolhendo e eu disse assim: Vanessa vai surpreender vocês. Ainda não é o fim. E aí ela passou a tarde com a irmã que tinha acabado de chegar de Juruti. Eu precisei em casa dar uma descansada, porque nós já tínhamos ali algumas semanas, né, de noites em claros. E quando eu cheguei, 7 horas da noite, Vanessa estava saturando 89, 87, coração acelerado em 140 batimentos cardíacos. Então eu comecei a conversar com a Vanessa, comecei a brincar, comecei a amar a Vanessa. E meia hora depois, a saturação dela estava em 99, com oxigênio que ela estava usando. E aí o batimento começou a cair para 120. A gente até brincou, era saudade. Então Vanessa surpreendeu, passou o domingo bem. Segunda-feira foi para a próxima cirurgia, que já foi uma cirurgia mais agressiva, foi uma raspagem. E
uma raspagem muito grande, né, nessa área pélvica, na coxa. Precisava tirar todo o risco de contaminação, todo o foco. E a Vanessa ficou com uma lesão muito grande. E a cirurgia foi um sucesso. A Vanessa retornou para a gente da cirurgia, passou-se a semana, sexta-feira ela fez outro procedimento. E a gente não via a Vanessa chorar, murmurar, reclamar, ela só agradecia a Deus. E ela falava muito assim: amor, tem gente pior que eu, né? Tem. E quando ela ia cair, eu estava ali, segurando ela. E quando ela via que eu ia cair, ela me segurava. Tem um vídeo na internet que eu estou levando ela para o hospital para fazer um exame, e eu não aguento, eu choro muito. Aí eu paro o carro e ela começa a me filmar. E ela posta isso na internet, para mostrar que nem todo tempo a gente consegue ser forte. Que a gente precisa também desabafar. E naquele momento ela não chorou, nem um minuto, ela me segurou, me abraçou, me acolheu e disse que ia ficar tudo bem. E nós continuamos a nossa batalha. Quando saímos do hospital, Vanessa começou então o intensivo das terapias. Era fonoaudiologia, era fisioterapia, ela fazia câmera hiperbárica, então todo dia a gente saía na ambulância para ir para o hospital, então era uma dificuldade para ela, né? Era meio invasivo, incômodo, né? A equipe ter que tirar ela ali da cama dela, levar para a ambulância, no hospital, voltar para casa. E nós fizemos 8 sessões. E no dia que a Vanessa estava ruim, acho que foi numa quarta-feira, ela fez uma semana antes uma cirurgia para pôr uma sonda, que ela não estava conseguindo mais engolir o alimento. Estava se alimentando pouco. Então precisou botar uma sonda GTT no estômago. E uma semana depois ela começou a decair. A saturação começou a cair. E a equipe oncológica já tinha dito para a gente que não tinha o que se fazer. Que se quisesse ficar em casa, podia ficar. E no dia que a Vanessa ficou ruim mesmo, numa quarta-feira, eu perguntei a ela: amor, você quer ficar em casa? Se acontecer alguma coisa, você quer que aconteça em casa? Ou você quer ir para o hospital? Ela já não falava mais. Ela já não tinha mais movimentos e não falava mais. Ela se comunicava com os olhos. E aí, nos nossos códigos, né, tinha um alfabeto que eu usava. Eu ia passando o dedo e ela ia falando as letras com os olhos. E ela disse que queria ir para o hospital. Ela ia lutar até o final. E nós fomos. E a partir daquele dia, a Vanessa desafiou a ciência. Vanessa passou a saturar 85, 82. E essa saturação no hospital, você já é entubado. Você já está com uma insuficiência respiratória muito grande. E Vanessa passou 3 dias saturando abaixo de 80, 75, 78. E consciente. Consciente. Respondia tudo o que nós perguntávamos a ela com os olhos. E no último dia, eu lembro que eu não queria sair do lado dela, então eu encostei a poltrona assim do lado do leito, eu segurava na mão dela e ali eu ficava, descansava, olhava. A irmã dela, muito forte também junto comigo todo esse tempo, minha cunhada Andressa, e a tia Darlene, tia dela que veio de Manaus também, ficou muito tempo ali com a gente. E quando foi umas 4 horas da manhã desse dia, eu acordei de madrugada. A tia Darlene estava rezando um terço de olhos fechados, a Andressa dormindo, e eu acordei assustado. E a saturação dela já não estava mais 75, estava 55, 58. E a ciência diz que essa saturação, a pessoa já perde a consciência. Não sei se tem algum médico aqui para confirmar isso para mim, mas a pessoa já perde a consciência. E a Vanessa consciente. Muito consciente, serena, tranquila. E eu perguntava: amor, você está sentindo algum desconforto?
Ela não balançava mais a cabeça. Falava, se você não estiver sentindo, dê 2 piscadas. E ela piscava. Você está com dor? Se você não estiver sentindo dor, pisca para mim. Piscava 2 vezes. E sempre mostrando para a gente muita força, muita vontade. E quando eu pedi oração na internet, incrível que a saturação dela subia. Começava a receber as mensagens, eu estou orando. As pessoas mandavam as orações das 4 horas da manhã, às 3 horas da tarde, o texto da misericórdia. E a saturação dela subia. Chegava a 80, 88, 90. Quando a tia dela pegava o texto para orar, a saturação dela subia. E isso fazia a gente acreditar mais ainda no milagre. E eu falava, amor, levanta daí, vamos para casa, que eu quero continuar cuidando de você. E quando foi 1h30 da tarde, eu cochilando, eu me espantei. O tio dela tinha acabado de sair, o tio Célio tinha chegado para ver ela, daqui de Itaituba. Passou lá umas horas com ela e tinha acabado de sair. Aí quando foi 1h30 da tarde, eu me espantei. Levantei e falei, amor. Aí ela abriu os olhos. Eu te amo. Aí ela respondeu para mim, que eu também. Então segurei a mão dela, comecei a acariciar o cabelo dela e comecei a cantar. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. E ela fechou os olhos profundamente. Então levantei as pálpebras, a prima dela médica estava lá nesse horário, a Samara. Eu falei, Samara, ela não está respondendo mais. A Samara pegou o celular, focou com uma lanterna e confirmou, ela não está respondendo mais, não tem sinal. Aí pegou o estetro, verificou os batimentos cardíacos e os aparelhos lá, Vanessa lutando. Chegava a 40, 45, subia para 55. E a gente não entendia aquilo. A médica não entendia aquilo. Todos que entravam naquele quarto da medicina, da enfermagem, olhava para a gente e falava assim, olha, vocês não têm muito tempo. Um dia antes o fisioterapeuta foi e falou, olha Silvio, não é bom tirar a mãe dela daí, com essa saturação aí, vocês não têm nem minutos. E a Vanessa lutando. Ela lutou muito pela filha dela. Ela queria ver os 15 anos da filha dela. E quando eu vi que a Vanessa já estava em um certo sofrimento, forçando muito a respiração, já não respondia mais com a visão, eu comecei a falar para ela partir. Comecei a dizer, amor, pode ir, vai, descansa. Você não precisa provar mais nada para ninguém. E ela ainda vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Pode ir. E aí começou a baixar a saturação. 40, 39, a pressão foi para 9, foi para 6, foi para 4. Todos nós ali começamos a rezar. E a Vanessa parou. Vanessa partiu. 3, 4 minutos depois, bateram na porta. Eu abri, a irmã dela perguntou em prantos, quem é? Eu falei, a sua mãe. E a mãe dela olhou para mim, o que foi? Aí eu disse, só balancei a cabeça. Quando a mãe dela entrou, os aparelhos voltaram a funcionar. O coração dela voltou a bater. Saturação 88, 90 e 99 batida cardíaca. Aí a prima dela falou, olha, voltou. E a mãe dela se aproximou, pegou na mão dela e ela deu os 2 últimos suspiros. Sem sofrer, sem fazer barulho, serena. Parecia que dormia. E ela foi curada antes de ir. Nessas horas finais, Vanessa voltou a mexer a perna. A tia dela orando, pegando no pé dela, ela mexia o pé. Vanessa voltou a balançar a cabeça, que não balançava mais. Amor, tá tudo bem?
E eu digo que ela foi curada. Ela estava com a mão em garra, os nervos já atrofiando. A mão dela ficou mole nessa manhã. E aí eu observei aquilo. E Vanessa foi serena. Ela foi serena. Ali eu usei a palavra santificada, seja. Porque nós erramos como seres humanos. Mas Vanessa pediu perdão todos os dias. Vanessa me perdoou todos os dias. Eu perdoei a Vanessa todos os dias. Então, enquanto eu pude, eu fui os braços da Vanessa. Eu fui as pernas da Vanessa. E nos últimos momentos eu fui a voz e os olhos da Vanessa. Enquanto eu pude. Ela era a minha escolha diária. Eu escolhia todos os dias estar ali. Não era justo eu ir para casa descansar. Não era justo eu ir trabalhar numa aldeia e ela ficar sofrendo e eu só mandando o dinheiro. Então eu decidi realmente me entregar e eu pensava assim, na Bíblia diz, né, entrega a sua vida ao Senhor que Ele proverá. E isso aconteceu. Não passamos nenhuma dificuldade desde o primeiro dia. Pelo contrário, tivemos até mais do que merecíamos, do que tínhamos antigamente. Deus foi maravilhoso. E ela me fez um pedido. E eu vou pedir para vocês hoje também. Ela falou assim, amor, não importa o que aconteça, não se revolte com Deus. E eu não me revoltei, pelo contrário. Eu disse para ele que independente da escolha dele, ele sabia qual era o meu desejo, a minha vontade, eu não sabia qual era dele. Mas independente de qualquer coisa, eu ia glorificá-lo. E a partir de hoje eu vou continuar glorificando. Vou continuar com os meus textos na internet. Vou continuar levando a palavra onde quer que eu vá. Porque eu tive a prova viva do milagre. Todo dia a Vanessa recebia um milagre. Todo dia nós recebíamos um milagre. Só não entendíamos. E Ele curou a Vanessa. Só que é uma cura que nós humanos não entendemos, não está ao nosso alcance. É uma cura muito maior do que a terra está preparada. Vanessa descansou profundamente. E eu tenho certeza que hoje ela não tem nenhuma dor. E nem sede. Como diz a tia Gilda. Lá no poço de Jacó, né? Eu te darei uma água que você jamais terá sede. E Ele deu essa água para ela. Vanessa não tem mais sede. Obrigado.